Boa tarde, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas da Delta. Nosso objetivo hoje é terminar aquele exercício que nós fizemos na aula passada, na aula 3. Mas hoje na aula 4, na parte 4 da aula 25, eu vou fazer diferente com vocês. Eu não vou fazer aquelas faixas que eu fiz como alarmes. Eu vou colocar como fosse fechamento alta e fechamento baixa, para vocês entenderem melhor. E aí eu vou fazer uma videoaula desses problemas de alarmes. E aí vai ter uma aula só sobre isso. Senão eu acho que vai acabar confundindo e esse display não é feito para fazer alarmes. É só para fazer mensagens. Levar mensagens EHM. Então, mas antes disso, antes da gente começar a dar sequência a essa aula aí, pedir a todos que se inscrevam no canal. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, apertem os sininhos de notificações. O nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta da Delta. E, logicamente, divulguem isso a todos os seus amigos, né, do profissionalizante, do técnico, tecnólogo, e ajude, né, o canal a crescer. E a gente agradece muito aos mais de 415 inscritos. Ficamos muito felizes, fico muito feliz de que muita gente está aproveitando esse conhecimento, né? E sempre lembrando aquele ditado, a prática faz o mestre. Sempre treinem bastante, tá? E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixem os comentários, tá? E as videoaulas dos outros que eu tô fazendo ainda, gente. É que para fazer uma videoaula demora bastante. Para fazer 20, 15 minutos, você gasta quase uma hora para fazer, porque tem que ser feito certinho, eu procuro material, tudo, e eu bolo todos os exercícios antes para não ficar uma coisa muito desorganizada, né? Então eu peço paciência que eu vou fazer para vocês. O Cláudio lá pediu da alternância dos motores. Pode ficar sossegado, Cláudio. A gente vai fazer essa videoaula para você, tá bom? E dando sequência então, vamos aqui no nosso no Delta aqui, né? Já tínhamos feito as aulas, né? O que eu vou fazer com vocês hoje aqui? Como aqui é uma aula, é uma faixa de mensagens, eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar mensagem aqui de falha, senão vai acabar confundindo. Eu vou pôr uma mensagem aqui dizendo assim, ó, fechamento em alta, né? Posso colocar assim em alta e aí colocar aqui embaixo fechamento em baixa, né? Fechamento em baixa. E aí vocês vão saber a hora que tiver entrando um, entrando o outro. Eu apago aqui, dou Ctrl C, Ctrl V, levo isso daqui para lá, né? E aí a gente coloca essa faixa da mesma coisa para lá. E aí a gente vai saber, né? A gente vai ter tanto a sinalização daqui fecha alta e fecha baixa, como também vai aparecer aqui. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Para ficar uma coisa fácil para vocês, né? Eu vou colocar aqui no D0, colocamos D0, D1 fechamento em alta e D2 fechamento em baixa, né? Então, quando é que entra a alta? Quando a alta entra quando o Y11 está dentro. Então, vamos fazer isso. Vamos lá fazer isso no CLP. A gente vai mover um dado para o D0 para vocês entenderem isso. Então, a gente vai entender isso daí. Então, vamos colocar aqui. Eu vou tirar de simulação, tá? Vou colocar CPU em stop. E aí, a gente vai fazer essa parte aqui para ficar uma coisa fácil, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar enviar isso para IHM. Então, assim, quando entrar o Y10, quando entrar, na verdade, o Y11, é o fechamento em alta. E o Y12 é o fechamento em baixa, porque é o C2 e C3. Se a gente olhar lá no nosso papel, então o C2 seria o fechamento em alta e o C3 seria o fechamento em baixa. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos ter que transportar valores para lá para dentro. Então, vamos aqui na IHM, né? Como refere-se a IHM, a gente faz assim, ó. Vamos colocar aqui. Então, assim, o primeiro seria o que, né? Seria o Y10.
né? O Y10 seria o que? Seria o contador C1. O contador C1 é o contador que vai ligar a nossa potência lá no motor, né? Então a gente coloca aqui o 11, né? Seria o contador C11. C11 seria o que? O entramento, o entrar alta, e depois a gente vai ter o Y12 para entrar o terceiro, que entrar baixa. Então a gente faz o que? Todas as vezes que nós queremos mover um dado para alguma memória, existe dentro do... A gente já estudou até em outras aulas isso, tanto da Onro como da Siemens. Existe uma ferramenta chamada Move. Então você move um valor, né? Pode ser um valor 0 ou 1, pode ser um valor em hexa, em BCD, né? Pode ser um valor inteiro, duplo inteiro, pode ser vários tipos, né, de valores. E aí você consegue mover esse valor para dentro de uma memória que você queira que ela tenha aquele valor naquele momento. Então a gente vai fazer isso hoje. A gente vai mover, eu vou mover para vocês o valor, né? Qual seria o valor? Para vocês entenderem aqui, dentro da faixa do primeiro aqui do motor 1, a gente tem o valor 0, que não tem nada escrito, o valor 1 e o valor 2. Então, tanto 0 como 1 como 2 vão ter que ser levados lá em HM. Então, o 1 vai ser o quê? Fechamento em alta, e o 2 fechamento em baixa. E o 0 não vai ter nada. Vamos começar pelo 0, então. Vamos mover, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Move valor 0 para memória D0 na IHM. Então, o 0 seria... O primeiro passo seria... Esse 0 seria o quê? Né? Seria envia valor 0. Né? Então, o primeiro passo seria valor 0. Né? Então, a gente move... Aqui a gente vai colocar move valores para a memória D0 na IHM. 1 seria valor 0. Então, vamos colocar aqui. Para vocês criarem o Move, ele não está aqui, né? Então, você tem que pegar com o mouse, clicar 2 vezes com o seu esquerdo. Vai aparecer esse pó e você digita Move. Quando você fizer isso, ó, aqui, ó. Então, eu quero o valor 0 para o D0. Então, eu quero o valor 0 para a faixa de memória do motor 1. Tá vendo? É o D0 nosso. Então, eu quero... E o que eu vou querer? Eu vou querer quando os 3 estiverem desligados, tanto o Y10 como o Y11 e o Y12, que são referentes ao contador 1, 2 e 3. Quando todos eles não estiverem ligados, nenhum nem o outro, o que acontece? Esse valor de 0 vai para onde? Ele vai aqui para a minha memória. Ele vai aqui para o meu D0. Então, o meu D0 vai ficar assim, ó. Vai ficar sem nada escrito. Agora, quando eu estiver, né? Quando eu estiver, vou colocar aqui um outro. Né? Aqui eu coloquei D10 C1, o D11, né? Vamos colocar aqui D11, Y11 e o Y12. Então, quando eu estiver aqui, ó, na alta ou na baixa, então aqui, ó, aqui seria move valor, vamos copiar aqui para ficar mais rápido, gente. Então, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aí aqui vai ser o que, né? Move valor 1 para memória D0. Então, vai ser isso, né? Aí o outro aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ctrl C, no de baixo, Ctrl V. Só que aqui não vai ser valor 1, vai ser valor 2, né? Porque ele vai ser a nossa baixa. Aqui vai ser alto. Então, o que eu vou mover? Quando eu tiver o C2, o contador C2 e o contador C1, e o contador, ó, quando eu tiver o contador C11 fechado,
quando tiver o contador Y11 fechado, que é o fechamento da alta, mais o contador Y10 ligado, que é a alimentação 220, e o Y12 não ligado, fechado, que ele não atuou, que é o contador 3 para baixa, então eu vou mover o valor 1 para D0. Então eu vou fazer isso. Então eu vou mover o valor 1 para D0, né? Isso quando for fazer o quê? Quando for na alta. Na alta seria o quê, né? Então o que eu preciso ter, ó, só para vocês terem uma ideia. Então quando eu tiver o contador C2 e o C1 ligado, eu sei que eu estou na alta. Então e aí o C3 está fechado. Então eu tenho que ter um contato aberto do C2, um contato aberto do C1 e um contato fechado do C3. Eu sei que ele está ligado em alta. Se ele está ligado em alta, eu quero que mande a mensagem 1 para o D0. Qual que é a mensagem 1 para o D0? A mensagem 1 para o D0, ó, memória do link, ler, endereço D0. A mensagem 1 é fechamento em alta. Então eu vou ter ele em fechamento em alta. Então ele vai estar em alta aqui, que é o fechamento maior, que é o fechamento estrela. E aí quando eu estiver, agora vamos fazer o outro lá, né? Quando eu estiver com o meu D11 desligar, quando vou fazer desde o primeiro, D10, quando eu tiver o meu D10, que é o contador 1 alimentado, tiver o meu D12, Y12 também ligado, que é a baixa, o C3, que é a baixa, e o meu contador Y11, que é a alta, desligado, né? Que vai ser a alta, aqui seria a alta, aqui seria a baixa. Então, quando eu tiver o meu contador de alimentação ligado e a minha baixa também ligada e a alta do fechamento lá do curto do C2 desligado, então eu vou fazer o que? Eu vou mover o valor 2 para dentro da memória D0. Então, isso vai ter que acontecer. Isso vai ter que acontecer para mim. Então, fazendo isso, a gente vai ter que fazer, vai ter que isso acontecer, né? Porque aí a gente vai ter as várias memórias aí. Isso referente, né? Isso referente ao motor 1, né? Motor 1 do meu fechamento estrela triângulo. Então eu vou fazer aqui motor 1 do fechamento estrela triângulo. Então aqui, ó, motor 1. Então eu preciso dessa lógica, né? Quando eu não estiver nem com o contador C1 dentro, que é a alimentação do 220, nem o C2, que é o fechamento do curto do contador para alta, e nem a alimentação do C3, que é o fechamento para baixa, então eu mando o D0, o valor 0 para D0. Quer dizer que eu não tenho nada ligado. Então eu posso fazer isso, entendeu? Então aí a gente consegue fazer isso. Isso a gente fez para o quê, né? A gente fez isso para o contador, para o motor 1, né? E aí a gente precisa fazer o que agora? Precisamos fazer isso para o motor 2, né? O motor 2 também precisa dessa mesma configuração. Então, o que eu faço, né? Então, a minha alta é o Y14, a minha alimentação 220 é o Y13 e a minha alimentação da baixa é o Y15. Então, nós vamos fazer a mesma coisa lá no nosso CLP. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vamos colocar aqui 3 contatos, ó. 1, 2, 3. Aí, vamos colocar a mesma coisa aqui. Ctrl Z. Né? E vamos colocar aqui a mesma coisa. E aí, nós vamos copiar o que a gente fez lá no primeiro. Então, esse daqui, ó, contato 1. Então, a gente coloca aqui, né? Só que aqui seria motor 2, tá? O segundo aqui, a gente Ctrl C e vem aqui, Ctrl V, só que do motor 2, né? E aí o terceiro aqui,
do nosso move, né? Ctrl C, Ctrl V. E ainda seria do nosso motor 2. Então, isso vai ser mais ou menos o que a gente precisa. Vamos colocar aqui um move aqui. Vamos colocar o outro move aqui, né? E aí a gente clica aqui e coloca o outro move. Então, nós temos a mesma coisa que a gente fez no outro. Aqui seria o valor 0, aqui seria o valor 1 e aqui seria o valor 2. E qual vai ser a memória que nós vamos mandar esses valores? Para que memória que a gente vai mandar? Será aqui, ó, tá. Aqui é D0, aqui precisa ser a D1, tá? Precisa ser a D1. Por que a D1, né? Porque não pode ter duas memórias fazendo serviços diferentes, né? Recebendo valores diferentes. Então aqui, ó, fechamento em alta, fechamento em baixa, né? Só que aqui do D1, tá? E aqui da memória D0, né? E lembrando que ela pode aguentar de 0 a 65.535, né? Então você só mandou 3 valores, não tem problema. Então a gente vai mandar aqui agora, vamos fazer aqui o nosso fechamento no CLP. Então são entradas lá, são entradas Y13, 14 e 15. Aqui na primeira tem que ser todas fechadas como a gente fez na primeira, ó. Então aqui, ó, fechada, fechada, fechada. A segunda seria a última fechada. A última fechada. E a terceira do outro também a última fechada. E aí a gente vai estudar as alternâncias aí. Aqui a gente pode colocar, ó, Y13, Y14, Y15, tá? Então esses vão ser os nossos contatores, né? Então esses nossos contatores do segundo motor, né? Do segundo motor. No segundo motor, né? No daqui, ó, nessa parte aqui, onde vai entrar a estrela, vai entrar os dois e sair outro, ó, no FB2, ó, ele entra o C1, ele entra o Y13 e o Y14. Depois ele conta um tempo, cai o 14 e entra o 15. Então vamos lá fazer. Então o primeiro entra o quê? O Y13 e depois o Y14. E aí o Y15 tem que estar dentro. Por quê? Porque ele não está acionado. Então se ele não está acionado, ele não pode não pode estar atuado, né? Depois a gente vai ter o quê? Depois a gente vai ter o Y13 dentro, o Y15 na baixa dentro e o Y14 fora na baixa. Na alta vai ser o Y13 e 14, depois o 14 quando sair da alta e for para baixa, cai o 14 entre o 15. Tá bom? Então a gente vai fazer isso daí. Então aqui, ó, a gente entrou o 14 e o 15, então a gente vai colocar aqui Y13, aí a gente coloca aqui Y15 e Y14. Então a gente faz a lógica invertida. Então pronto, a gente já fez aqui nossas mensagens que vão aparecer aonde, né? Elas vão aparecer... Ah, nós não colocamos aqui o D1, gente. É por isso que deu alarme aqui, tá vendo? Quando você não preenche alguma coisa, ó, ele criou 3 erros, porque são três moves que não tem o valor. Você vai mandar o valor aqui, o CLP está dizendo o que, né? Ah, você quer mandar o valor para onde? Interrogação, tá vendo? Para onde? Então ele cria, ele não deixa você compilar, aí fica essa faixinha vermelha. Então aqui, ó, tem que ser o D1, né? E lá o D1, né? Que o D1 é o que? É a faixa de mensagem do motor 2, né? Então é isso que a gente vai fazer. Vocês dão um salve, verifica um cheque corrente e aí também um compila. Eu vou terminar a aula por aqui e a gente faz o seguinte. Na próxima aula a gente testa isso daí. A gente testa e vê se essas mensagens vão bater com os botões e vai instalar na mensagem escrito fecha alta e fecha baixa. Tá bom, gente? Fico muito feliz que vocês tenham visto esse vídeo. Deixem seu like se gostaram. Também se inscrevam
no canal. Deixem seus comentários caso tenha alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem explicada. Apertem os sininhos de notificações e divulguem isso aos seus amigos, a todos aqueles que estudam automação. Nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta da Delta. E sempre lembrem, a prática faz o mestre. Sempre pratiquem bastante, porque praticando vocês ficam bons. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Até a aula 5 dessa aula 25. Até a parte 5 da aula 25.